Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. Vocês estão vendo pelo sorriso, né? O último episódio da temporada 2 do Unreal. Nossa, de arrepiar. A gente vai falar tudo o que apareceu nesse episódio, muita informação legal. E tem uma notícia que é mais legal ainda e eu vou contar isso no final do vídeo. Se você quiser saber, fica com a gente até o final porque tem muita coisa pra gente desdobrar sobre esse último episódio da temporada 2 do Unreal. Então, fica ligado, assiste esse vídeo. Se você não assistiu ainda, não quiser spoiler, vá lá na vá lá no Netflix, assiste o último episódio do Unreal. Fica ligado, tem coisa depois e aí você volta, beleza? Então, vem com a gente para mais um recap, mais uma resenha do Unreal, o último episódio da temporada 2. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente tem pedido, em especial se inscreve no nosso canal, que é que a gente quer chegar a 10 mil inscritos. Ajuda a gente chegar lá, beleza? Então vem com a gente para mais uma resenha do Unreal temporada 2, agora falar do quinto e último episódio. A gente sabe que o Unreal ele está estruturado de uma forma que ele conta a jornada da WWE de pay-per-view a pay-per-view. E eles fizeram a jornada até o SummerSlam, né? Então, a segunda temporada termina no SummerSlam. E no SummerSlam, eles focaram em 5 lutas especificamente que aconteceram do show, tá? Na verdade, 4 lutas, tá? Foi CM Punk e Gunther com o cash-in do Seth Rollins. Jelly Roll e Randy Orton versus Drew McIntyre e Logan Paul. Eles dedicaram um tempinho do episódio para essa luta. Bayley e Becky Lynch, aquela luta, né, de Street Fight. Eles vão citar a história dos Ganagato. E Cody Rhodes e John Cena pelo campeonato da WWE. Vamos começar pela noite 1. E começar falando de Jelly Roll e Randy Orton versus Drew McIntyre e Logan Paul. Eles mostram a construção da luta e o Jelly Roll pediu para tomar o pinfall, tá? Isso é legal, tá? É interessante da gente ver isso. O cara que é uma mega estrela da música, enche estádios para as pessoas verem apenas ele cantando, chegou e pediu para ele tomar o pinfall na luta, tá? E a gente sabe que ele foi lá e realmente tomou o pinfall. Um detalhe que o show não falou e que foi mencionado numa notícia na época é que o Jelly Roll saiu meio baleado da luta, porque na hora que ele tomou o Frog Splash do Logan Paul da terceira corda, ele não tensionou os músculos. E você percebe isso na luta. Eles falam, né? Ele pede pro Michael Hayes, né, um conselho de como tomar o bump, e o Michael Hayes fala, cara, dá uma sentadinha na hora. Por quê? Porque você faz o abdominal, você contrai os músculos, e aí você consegue tomar o bump melhor, porque a musculatura tensionada evita que você tome uma pancada nos seus órgãos internos, evita que você tenha alguma fratura, alguma coisa assim. O Jelly Roll, ele tava deitado na mesa e quando o Logan Paul vem, ele lembra de sentar assim, uma fração de segundo antes. E ele falou isso em alguma notícia na época, eu me lembro disso, depois do SummerSlam, que ele sentiu muito o golpe do Logan Paul, porque ele esqueceu de sentar. Eles não mencionam isso, tá? Mas eles mencionam a construção da saída dele com os médicos, isso foi tudo kayfabe, tá? A saída dele com os médicos, depois ele volta pra luta e tudo mais. Então foi muito legal ver essa parte. Eles enfatizam muito o fato de que o Jelly Roll é muito fã de luta livre, ele conhece alguns lutadores, conhecia alguns lutadores, tinha uma amizade ali. Então é muito legal da gente ver isso e ver que, assim, o cara, mesmo não precisando, ele quis participar, ele queria uma luta e a WWE cedeu a ele. Eu sei que muita gente na época criticou, eu me lembro que eu fiquei um pouco reticente com relação à participação dele, porque a gente tinha tido o desastre do Travis Scott na WrestleMania. Mas eu acho que no final das contas, cara, até que a participação dele não foi ruim. Eu me lembro que eu dei uma nota boa pra essa luta, acho que foi 3,5 estrelas, se eu não me engano. E foi muito em função do fato de que a luta foi divertida e o Jelly Roll não estragou a coisa. Ele até teve uma boa participação, né? A luta na época terminou com ele tomando um Claymore na cara do Drew McIntyre e depois tomando o Frog Splash do Logan Paul no meio do ringue para 3.
Tá? Então eu acho que a luta foi boa, a construção foi boa, o tempo, eles falaram que o tempo da luta foi direitinho. Lembra da primeira temporada? Eles enfatizam muito a questão do tempo da luta, o tempo da luta, que a luta tem que ter, tem que seguir aquele tempo determinado. Mesmo num show que é um pay-per-view, e um pay-per-view na Netflix, que você não tem grade horária, a WWE ainda tenta respeitar o tempo da luta. Por quê? Porque nos shows semanais ela precisa respeitar isso, especialmente no SmackDown. Porque no SmackDown corta mesmo, porque é na TV aberta, né? Na TV aberta não, né? TV a cabo, né? Na Netflix eles não têm tanta essa preocupação, mas eles tentam se controlar nessa relação com o tempo, porque se você vai para um show que tem prazo como o SmackDown ou, por exemplo, o NXT, que passa na TV aberta nos Estados Unidos, na CW Network, então aí você tem esse problema. Você acaba tendo. Você pode ter o show cortado no meio de uma luta e a WWE não quer isso, tá? Então eles são muito estritos com relação a isso. É, um outro detalhe, a segunda parte, a segunda luta que eles enfatizaram muito, foi CM Punk e Gunther com o cashinho do Seth Rollins. Focaram mais no cashinho do Seth Rollins e na contusão em si do que na luta do CM Punk e do Gunther, tá? Mas tem alguns detalhes que surgiram dessa luta que foram legais. Primeiro, e isso a gente ficou sabendo durante todo o período em que o Seth fingiu a contusão, ele teve que usar as muletas e a braçadeira de joelho para poder simular a contusão. Então ele aparecia em público com as muletas, tal, as pessoas tiravam foto, mostravam e tal. Ele contou sobre a contusão apenas para algumas pessoas, um ciclo muito restrito. No caso, a esposa e a filha. Tá? Eu, se fosse o Seth Rollins, eu não teria falado para minha filha, não. Eu teria deixado a minha filha no escuro e falar, papai machucou, realmente, tá um tempo fora e tal. Eu teria mentido. Descaradamente. Eu teria chegado pros meus filhos e teria falado, ó, papai tá machucado, não pula em cima do joelho do papai, papai agora tá fazendo fisioterapia e tal. E eu teria falado pra eles no dia, assim, ó, galera, é o seguinte, eu vou viajar, vou acompanhar lá sua mãe, vou ver a luta e tal. E aí, assim, pouco antes de entrar, eu ia pegar o telefone e ia falar pra eles, eu ia falar, ó, liga a televisão aí que papai vai aparecer. Só isso. Pum, desligar e pronto. Eu acho que foi um exagero eles terem contado pra filha. Eu acho que eles pensaram que a filha não ia contar pra ninguém. Só que a menina tem 5 anos, contou pra uma professora, ele já tinha contado essa história, né? Ele contou pra uma professora do acampamento de verão, a Miss Joy, mas a Miss Joy não revelou ao mundo que a contusão do Seth Rollins era ilegítima, né? Então, foi legal essa história. Mas a Becky, ela fala que ela teve que mentir pra um monte de gente, ela teve que mentir pra gente, teve que mentir pro pai do Seth, de que ele tava machucado, porque todo mundo acreditou que o Seth realmente estava machucado, tá? O Gunther, numa conversa com o Triple H no dia do SummerSlam, ele fala que ele percebeu que era caô quando ele falou alguma coisa pro Triple H no Gorilla Position e o Triple H não reagiu. E aí ele percebeu, pô, tem treta aí, que ele foi falar, pô, que pena que o Seth Rollins machucou, não sei o que e tal, e ele viu que o Triple H não reagiu. Foi aí que o Gunther percebeu, tem treta aí. E aí ele conversa, né, ainda tinha aquele ambiente muito secreto ali, as pessoas não sabiam, né, e aí ele falou, não, eu sei e tal, não sei o que, mas é isso, eu gosto de contar apenas para quem precisa saber das informações. E aí o Gunther falou, não, eu concordo plenamente, por favor, não conte para mim. E em um outro momento do episódio, a Becky chega pro Triple H, assim, falando entre os dentes no ringue, e ela fala assim, ó, na próxima vez não me conta não, tá? Não me conta não, porque eu não quero ficar mentindo para as pessoas, né? Eu achei muito interessante isso. Porque ela fala que ela é uma péssima mentirosa, que o Seth é um mentiroso melhor, mas ela é uma péssima mentirosa. Então, assim, foi muito legal toda a construção da contusão do Seth. Eles mostram todos os bastidores, eles arrebentam, eles dinamitam a kayfabe com relação à contusão do Seth Rollins. E, cara, eu não me importo, porque vai acontecer o que aconteceu agora com a contusão do Seth Rollins do ombro, no Crown Jewel. A gente vai ficar se perguntando se é legítimo ou não. Entendeu? Na nossa, no nosso cinismo com relação à contusão, a gente vai sempre ficar na dúvida se uma contusão é legítima ou não. E isso vai fazer com que a gente fique tão na dúvida que quando acontecer de ser revelado que foi ilegítimo, que foi fake, a gente vai se surpreender. Porque eles vão sempre determinar o dia que a pessoa vai voltar. Então, assim, eu particularmente não me importei de ser enganado. Eu acho que a forma como a WWE apresentou como que o caô aconteceu
Justifica um pouco o fato de que todos nós fomos enganados, porque muita gente foi enganada. Gente de dentro da WWE foi enganada. Não era uma coisa que todo mundo da WWE sabia e nós não sabíamos, não. Era um círculo muito estreito mesmo que sabia. E a gente sabe disso, assim, quem conhece notícias de insiders sabem que essas coisas ficam com um círculo muito restrito de pessoas. Mas pela primeira vez a gente tá vendo como é que isso funciona. A gente tá vendo como é que é difícil você esconder um segredo desse por tanto tempo. Tá? Então foi muito legal de ver isso. E aí depois eles mostram todo o caching e tudo mais. Eles falam pro CM Punk tomar o seu tempo, celebrando com o público e tudo mais. E aí o Punk, ele vai lá com todo carinho e tal, e aí tem a marcação, quando ele levanta o cinturão, dá a marcação e ele entra no ringue, tá? Então tudo isso foi legal de ver, eu acho que foi um ponto alto desse episódio. Então falamos da noite 1, a noite 1 passou, teve a noite 2. E aí veio Becky Lynch, Lyra Valkyria e o drama dos Ganagato, né? Primeira coisa, eles falaram sobre a luta, a emoção da Becky. A Becky, ela voltou pela primeira vez para o MetLife Stadium desde a WrestleMania 35, 2019, quando o pai dela estava na arena vendo ela ser campeã, se tornar a Becky Two Belts. O que a gente na época não sabia, e é revelado nesse show, é que o pai da Becky estava com câncer e ele faleceu 2 anos depois. Então, quando ela entra na arena e ela olha para o público, ela olha para o lugar em que o pai dela estava sentada 6 anos antes. Né, que ela fala que ele estava lá com o cobertorzinho dele, se cobrindo, porque estava frio. Nesse dia da WrestleMania 35 estava frio. E aí ele se cobrindo e tal, não sei o que, e aí ele congratulando a filha por ter ganho o título. Então, assim, ela fica emocionada por causa dessa situação. E é muito legal ver isso, né? A gente relembra que ali por trás dos personagens tem pessoas reais, com famílias, com histórias, né? Às vezes a gente se esquece disso, então foi bem interessante essa parte do show. A segunda parte é com relação a Lyra. E aqui, olha, eu fiquei com o coração arrasado quando eu vi a Lyra descrevendo o que aconteceu na luta. Porque se vocês se lembram da luta, ela foi uma luta que foi muito longa e que, em um dado momento da luta, a Becky, ela prende as mãos da Lyra com um esganagato, que é uma correia, né, que é utilizado para lacre, né, um lacre assim que puxa. Eu na hora não sabia o nome do raio do negócio, o pessoal do chat falou, esganagato, esganagato, esganagato. Lá nos Estados Unidos se chama de zip tied, né, então você vai lá e pum, você prende a pessoa. E a ideia dali era a Lyra, com a mão presa no esganagato, aplicar um golpe na Becky Lynch com a mão ainda presa. E ela sugeriu o spot. Sugeriu o spot. Quando ela aplica o golpe, a câmera foca inteira na mão dela. E o que aconteceu? O esganagato estava frouxo. Quando ela caiu com a Beck por cima do braço dela e ela, cara, foi instintivo. Ela puxou o braço. E aí, quando ela puxa o braço, a mão solta do esganagato, porque o esganagato não foi colocado muito preso na mão dela. Ele foi colocado meio solto. A Beck não apertou todo para não cortar o fluxo de sangue na mão da Lara, senão ela ia ter um problema, né? Podia machucar. Quando a mão da Lyra volta, sai, ela fala e outras pessoas falam, cara, os lutadores são treinados para, se deu ruim, segue em frente. Segue em frente, parte pro próximo spot. Ou seja, ela havia sido treinada para, saiu o esganagato, beleza. Pega ele, joga fora, bora pra frente. Infelizmente, ela meteu a mão de volta no esganagato. E aí ficou patente. E aí ela fala o racional dela. Ela achava que as câmeras não tinham pego a hora que o esganagato soltou. Então ela tentou botar a mão de novo para esconder o fato. Só que todo mundo viu. Todo mundo viu, o pessoal nos bastidores viu, e o pessoal falou, putz, que vacilo, né? E a Lyra, ela atribui isso, né, a esse vacilo que ela deu. E não foi só esse, foram outros.
ao fato de que ela entrou muito nervosa na luta. Tá? Ela diz que ela sentiu a pressão. A gente tem que se lembrar que a Lyra ela surgiu no main roster no final de 2024. E de 2024 até 2025 foi pouco tempo. Aliás, não foi final de 2024, né? Foi durante o ano de 2024. Mas enfim, foi pouco tempo para ela ter uma luta de grande porte num estádio para 60 mil pessoas. Então a Lyra, que é muito nova, sentiu a pressão. E ela fala que quando ela entrou na arena, ela percebeu que ela estava num dia ruim. Ela viu que ela não entrou na luta, ela sentiu a pressão, ela queria começar a luta logo, ela queria correr com a luta. E aí ela cometeu esse erro. Houveram outros erros na luta, coisas que a gente não percebe, tá? Por exemplo, teve um momento que a Lyra joga a Beck no fotógrafo. Eu acho que eu me lembro dessa história dela ter jogado a Beck no fotógrafo. Ela pede desculpas, obviamente isso não estava planejado. E teve uma outra situação que a Beck pega a Lyra, bota numa cadeira e ela iria. A Beck iria jogar a Lyra na mesa dos comentaristas, a Lyra ia empurrar a mesa com a perna e ia voltar com a Beck para trás para jogar a Beck no poste. E a Lara esquece de botar a perna, então ela toma pancada. E o TJ Wilson, que tava como agente da luta, fala: não sei mais o que tá acontecendo. A luta simplesmente saiu do trilho. Saiu completamente do trilho. Depois teve até um spot interessante que a Beck deu um leg drop na cadeira com a Beck. Com a Lyra pendurada ali na barricada e tal. Parece que elas tiveram que inventar um pouco ali na hora. Mas a luta saiu completamente dos trilhos. Além disso, elas estouraram o tempo da luta em 10 minutos. Eu me lembro que essa luta foi muito longa. E eu achei que era da luta, eu acho que era da história da luta, mas não foi. A luta simplesmente estourou o tempo assim absurdamente. Eles só não reclamaram muito e não mandaram cortar o final da luta porque era um pay-per-view na Netflix, né? Mas ficou feio, né? Você tem uma luta ali que é alocado para você 20 minutos, se você faz a luta em 30, fica muito ruim, né? E aí depois termina a luta e aí você tem na série tem toda a reação de tristeza da Lyra, a própria Beck também fica muito chateada com o resultado e as câmeras mostram isso e dá uma pena das lutadoras, né? Porque elas achavam, poxa, vamos fazer uma luta legal, pô. Era uma luta grande do SummerSlam, uma luta entre a Beck e a Lyra, uma luta de Street Fight, né? Mas elas também comentaram que o fato de que teria uma outra luta de Street Fight no show, que era do Cody Rhodes contra o John Cena, impediu elas de fazerem alguns spots que elas estavam querendo. E isso é importante a gente notar. A WWE falhou no planejamento ao fazer duas lutas de Street Fight sem regras na mesma noite. Tá? Porque quando você faz uma luta de Street Fight, você mexe muito com objetos em volta do ringue. Tá? E de repente alguns planos que elas queriam fazer, queriam realizar, não puderam fazer por causa da luta do Cena e do Corey. Iria utilizar alguns spots. Então acho que isso também engessou um pouco a luta delas. Eu achei ruim isso. Tá? Tendo dito isso, eu particularmente me lembro da luta e eu não achei que a luta foi um desastre. Elas comentaram, elas agiram como se a luta tivesse sido um desastre, mas eu não achei que a luta foi um desastre. Sincero, honestamente, eu acho que a luta foi muito boa. Mas realmente esses pequenos detalhes acabaram atrapalhando um pouco o resultado final. A história dos Ganagato foi mortal. Achei legal que a WWE explorou essa história, mostrou a tristeza delas, né? A Lyra na frente das câmeras muito decepcionada falando sobre a luta. Então achei legal que elas se expuseram com relação a isso e que a WWE mostrou isso. Eu não vejo um grande problema porque são atletas, são artistas que estão ali para entreter a gente, então a gente não pode simplesmente jogar fora uma lutadora por tudo de bom que elas fazem. É o que a gente já comentou aqui algumas vezes. Se você tem uma lutadora que faz muita coisa muito boa e num dia tem uma noite ruim, você não pode jogar fora a pessoa. No caso da Lara Valkyria foi exatamente isso. Ela veio de uma corrida de lutas excelentes com a Becky Lynch e com a Bayley, e quando chegou no SummerSlam, ela teve uma noite ruim. Infelizmente, foi na segunda noite mais importante do ano, só perdendo para a WrestleMania, tá? Então, depois, o que aparenta é que a WWE resolveu deixar a Lyra um pouco para baixo para dar uma relaxada nela, e eu não sei se ela pediu também, para de repente ficar ali no cenário de duplas e deixar o holofote para outra pessoa. E aí a Beck começou a fazer a feud com a Maxine Dupri.
tá? Eu acho que 2026 a WWE pode voltar a investir na Lyra. Eu gostaria que a WWE voltasse a investir na Lyra em 2026. Eu acho que ainda tem história ali com a Becky e com a Bayley que dá pra revisitar. Vamos ver o que a WWE vai fazer. Hoje a Lyra tá numa dupla com a Bayley e elas estão tentando chegar no título de duplas e não estão conseguindo. Pode ser que eventualmente elas cheguem nesse título. Vamos aguardar para ver o que vai se desenrolar. E por fim, a gente vai falar sobre. Ah, tem um detalhe interessante que eu queria falar sobre o CM Punk e o Gunther, tá? Dois detalhes sobre a luta e sobre o cash-in do Seth Rollins. Primeiro detalhe, a Jessica Carr, que é a juíza do cash-in, só ficou sabendo minutos antes da luta. Ela estava no Gorilla Position e acho que é o Triple H que cata ela no canto e explica que ia haver o cash-in, tá? Então, ela ficou sabendo em cima da hora. Foi uma coisa muito surpreendente mesmo. Uma outra coisa é que o Seth Rollins ficou dentro do ônibus, nos bastidores, até sair, até em cima da hora do cash-in. Isso também é importante, tá? Ele ficou lá no motorhome, né? Esses ônibus, eles são construídos para serem verdadeiras casas sobre rodas, a gente sabe disso. E o Seth Rollins ficou escondido o show inteiro. Depois eles mostram a saída dele do ônibus e a ida até o Gorilla Position. Eu achei muito legal. Muito, muito legal mesmo eles mostraram esse trajeto. Tá? Ele vai num carrinho. Ele estava com um capuz, mas quem olhasse para trás ia ver que era ele. Mas ele estava com a braçadeira na perna, tá? E as muletas foram oferecidas para ele depois. Então, assim, ele não saiu do ônibus na kayfabe. Ele entrou no ônibus na kayfabe, no episódio 4 eles mostram isso, mas ele não sai do ônibus na kayfabe. As muletas foram entregues depois. Então, tipo assim, quem olhasse ali e visse que não tinha muleta de relance ia ver que era caô. Mas ele saiu do ônibus minutos antes do final da luta do Punk e do Gunther. Então foi legal de ver isso, tá? Por fim, vamos falar de Cody Rhodes e John Cena, né? Durante a série, durante esse episódio, eles mencionam que nem o Cody nem o John Cena gostaram da luta da WrestleMania. E isso eu achei interessante. Tá? Nenhum dos dois gostou da execução da luta da WrestleMania. Eles não citam o nome do Travis Scott em nenhum momento. Tá? Que eu acho que foi um dos fatores que determinou a luta ter ficado tão ruim. Tá? Mas eles não citam. Travis Scott sumiu do mapa. Tá? O Michael Hayes, ele vem com um papinho de que o público não gostou da luta da WrestleMania porque ela não foi genuína, por causa não sei o que, por causa do heel turn e tudo mais. E aí a história é de que a WWE resolveu fazer o face turn para devolver aos fãs o que foi roubado deles na WrestleMania. Ou seja, os caras estragaram o main event da WrestleMania, se arrependeram e aí resolveram fazer o face turn. E eles apenas passam pelo face turn do Cena, assim, como se fosse a maior naturalidade, o face turn dele ter acontecido do jeito que aconteceu. Que foi ele chegar no ringue e falar: Corey, as suas palavras mexeram com o meu coração, eu agora vou aparecer como o verdadeiro John Cena no SummerSlam, tá? E esse face turn que a gente foi achando que era caô, nós achamos durante o show inteiro. A gente achou que era caô, que ele ia virar Ryuko nos primeiros minutos de luta de novo. Não aconteceu. Então, assim, eles passaram batido por isso. Eu achei muito interessante essa parte. E aí eles mostram toda a execução da luta, né? Mostram o Cody Rhodes vencendo, aquele papinho, o John Cena agradecendo pela oportunidade ao Triple H e tudo mais, tal. Isso mostrou antes da luta, aí teve a luta, mostraram a execução, assim, a cinematografia perfeita, música, o do público e tudo mais. Cara, assim, o Unreal, ele traz uma emoção a mais porque aconteceu, que a gente viu que aconteceu. Então foi muito legal. E aí, eles mostram o Cena se despedindo do público e tudo mais, e eu tô olhando pro cronômetro do episódio, eu tô falando assim, cara, tem uns 4 minutos ainda desse episódio. Eles vão abordar o retorno do Lesnar? Eles abordaram o retorno do Lesnar. E o retorno do Lesnar serviu como um plot twist, né? Que às vezes a gente vê no final de uma temporada, né? É aquela reviravolta, assim, né? E eles mostram o retorno do Brock Lesnar, mostram a execução, o Triple H manda limpar todo mundo da Gorilla Position que não precisaria estar ali, então todo mundo é retirado do Gorilla Position. E aí eles trazem o Brock Lesnar. Eles não mostram como é que o Brock Lesnar aparece. Apenas ele brota no Gorilla Position, ele fala com o pessoal e tudo mais.
E aí eles mostram a música dele tocando, ele vindo pro ringue, eles mostram a plateia surtando. Eles não mostraram influenciadores, tá? Eu achei engraçado, em alguns outros episódios mostraram influencers no show, mas aqui eles não mostraram. E aí eles mostram a entrada do Brock Lesnar destruindo o Cena. E aí, com a saída dele, o episódio termina. Desculpa. Então, assim, eu achei legal. Por quê? Porque logo depois, e aí se você assistiu o episódio do Unreal, se você parou o episódio quando surgiram as letrinhas, você não vai pegar o que vem depois. Então, se você não pegou, porque assim, é como se tivesse umas cenas pós-créditos. Só que não é dentro do episódio, é na sequência, tem um teaser. Então, se você não viu esse teaser, eu vou falar pra você voltar até o episódio 5 da temporada 2, botar o final do episódio e aí vai aparecer a caixinha assim, veja a prévia. Alguma coisa assim. Clica ali. Beleza? Já clicou? Voltou? Show. Então, já deu alerta de spoiler, não quero estragar não. O que o teaser traz? E nós vamos ter uma terceira temporada. Na verdade, aparece na tela, assim, gigantesco, no final dos créditos. Novos episódios aparecerão no verão de 2026. Então, no verão de 2026, nos Estados Unidos, ou seja, metade do ano aqui do Brasil, eles vão lançar mais episódios do Unreal. E esses episódios vão focar na jornada de aposentadoria do Cena e devem terminar com a aposentadoria do Cena. E ali eles mostram várias coisas da jornada final dele. Uma delas, o Cena propondo bater para o Gunther. Ele mostra ele falando, não, eu vou fazer isso aqui, eu vou pegar e vou bater no ombro do Gunther, tá? Então, é até muito interessante isso, porque teve muita gente na época que teve a aposentadoria do Cena, que muita gente não gostou do Cena batendo. Teve gente que chegou a falar o seguinte: os lutadores não deveriam estar envolvidos no criativo. O criativo devia ser tratado pelo criativo, os lutadores só deveriam executar. Eu fiquei olhando aquilo e falei, pô, gente, você é chamar os lutadores de idiotas, né? Eu acho que os lutadores devem participar do criativo. Acho importante para que eles se sintam dentro da história. E a gente sabe que ao longo da história os lutadores propõem angles, propõem storylines para o pessoal do criativo. Algumas delas são aceitas, outras não. Então eu acho que o mais importante que a gente tira dessa história, desse teaser que vem da temporada 3, é a gente poder ver todo esse processo da aposentadoria do Cena, ver como é que é tratada a história da luta deles na WrestlePalooza, aquela luta desastrosa do Cena com o Lesnar, as lutas que vêm depois, o Cena começando a aplicar finishers de outros lutadores, vai ser interessante a gente ver isso. A luta do Cena com a AJ Styles, que foi a luta do ano, vai ser interessante a gente ver isso. E a luta do Cena contra o Gunther na sua aposentadoria. Tá? A construção do show da aposentadoria do Cena, os talentos da NXT, eu acho que eles vão falar dessa história dos talentos da NXT que subiram. A gente viu a Soruka lutando contra a Bayley, a gente viu o Obafemi lutando contra o Cody Rhodes, né? A gente viu o Devon Evans e o Leon Slater lutando pelo título de duplas. Então, eu acho que vai ter coisa muito, 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 muito interessante nessa terceira temporada, que deve ir ao ar lá nos Estados Unidos. Eles devem liberar, eu acredito que pode, junho, tá? E por que eu acho que eles vão fazer isso? Porque eles vão agora gravar todo o conteúdo para a temporada 4, que deve terminar na WrestleMania de 2026, a WrestleMania 42. E aí, quando eles terminarem de gravar o conteúdo da temporada 4, eles devem, durante esse período, eles vão estar editando o conteúdo da temporada 3, que eles terminaram de gravar mês passado. Vão juntar tudo, vão produzir, então a minha aposta é que em junho eles devem estar soltando os próximos episódios do Unreal, temporada 3 do Unreal, e parece que a WWE vai transformar isso em algo corriqueiro, tá? Aí, cara, é aquele negócio. O Unreal é que nem a WWE. Você assiste se você quiser. Se você quiser manter a kayfabe, você não assiste. Agora, se você não se importa de ver os bastidores, de conhecer mais dos lutadores, assista,
porque eu acho que vai ter muita coisa boa vindo por aí, beleza? Então, com isso, a gente encerra o nosso ciclo de 5 vídeos falando sobre os episódios do Unreal e eu já estou assim me mordendo para aguardar para ver a temporada 3 que vai sair agora no meio de 2026. Enquanto isso, vamos continuar aqui com os nossos vídeos, as nossas séries aqui no nosso canal. Nós queremos chegar a 10 mil inscritos, a gente conta com vocês para isso. Não deixe de se inscrever no nosso canal e de fazer tudo aquilo que a gente pede. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu hype acima de tudo, assista e maratone todos os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês. Desde já eu conto com a sua audiência, a gente se vê do outro lado, um grande abraço, até a próxima.